Salve minha galera, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e hoje é dia de minha biblioteca, né? Aquele quadro em que eu faço resenha de alguns livros, recomendação de livros, coisas que eu tenho na minha biblioteca, que eu li, etc, tá? Então, vou começar falando para vocês que foi o seguinte. Eu aproveitei uma promoção que houve esses dias na Amazon e eu acabo comprando livro, até fica essa dica aqui, eu acabo comprando livro da Amazon quando eu pego promoção deles. Então eu cadastro lá, sempre recebo alguma coisa, livros em promoção, não sei o que, eu dou uma pesquisada e eu sempre acho coisa legal. Tinha uma mosca voando aqui. Eu sempre acho coisa legal. Nessa minha última compra, eu achei esse box do Franz Kafka, tá? O Kafka é um dos maiores autores da literatura universal. O que é que veio nesse box? Então, veio O Processo, O Castelo e A Metamorfose. E é desse livro que eu vou falar para vocês, tá? A Metamorfose é uma novela, na realidade, né? O que é uma novela? Uma novela é uma espécie de narrativa, ainda é um texto narrativo, que possui alguns núcleos, não muitos núcleos como um romance, é um texto de fôlego um pouco mais curto, concentrado em um problema principal, né? É um pouco maior do que um conto, para você ter uma ideia, e menor do que um romance. Então, é uma novela, A Metamorfose, do Franz Kafka, e a história é muitíssimo interessante, né? É a história do Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante. Entenda, caixeiro viajante é uma espécie de vendedor, como se fosse um representante comercial, tá? E o Gregor Samsa um dia acordou e percebeu que ele havia se transformado em uma coisa muito parecida com uma barata gigantesca, tá? E ele se dá conta disso, ele percebe que o corpo mudou, algumas diferenças dentro do próprio corpo, e ele acorda muito preocupado, porque ele está atrasado para o trabalho. E ele está preocupado justamente porque ele não pode se atrasar. E na cabeça dele, ele tenta falar com a família, ele tenta dar um grito para falar que ele está bem, que ele já vai sair do quarto, mas a voz dele também começou a se transformar, né? Então parece um som estridente, inaudível ou incompreensível para quem está ouvindo. O Gregor mora em casa com o pai, a mãe, né, que a princípio são descritos como dois inválidos, a irmã Gretchen, e a irmã é uma pessoa que é apaixonada pelo Gregor, porque o Gregor, que é quem sustenta a casa, financia tudo para eles, e o Gregor também tem uma paixão muito grande pela irmã, uma grande consideração. Ele pensa em mandá-la fazer aulas num conservatório, aulas de violino. E a história começa a se desenrolar nesse sentido a partir de uma agonia do personagem principal, o protagonista, o Gregor, que não sabe o que fazer, porque ele precisa ir trabalhar, mas ele não tem condições de sair de casa, ele não está conseguindo se levantar da cama. E o pensamento mais curioso o Gregor não está espantado pelo fato de ele ter se transformado numa barata gigantesca. Ele está espantado porque ele vai se atrasar. E a família dele tem uma grandiosa dívida com o seu empregador. E por isso ele não pode se atrasar. Ele não pode se dar o luxo de ficar doente. Ele precisa ir trabalhar. E aqui o Kafka já começa a inserir um pouco da sua verve, né, da sua característica literária mais interessante, que é essa crítica à reificação do ser humano. Para você que não sabe o que é reificação, vem de res, né? A palavra res, que é coisa no latim. Então a reificação é a transformação do homem em coisa. O homem está ausente de alma, o homem está ausente de personalidade, de tudo. Ele é simplesmente uma ferramenta. Então ele importa enquanto ele está trabalhando. Quando ele deixa de trabalhar, ele para de importar. E aí você pode perceber que nós já temos uma grande sacada do Kafka, que é falar sobre a metamorfose. O título da obra é a Metamorfose. E você fica pensando que a história se desenrola por causa da metamorfose do Gregor, que se transforma em barata e vai ficar uma espécie de barata, vai ficando cada vez mais recluso, né? Vai tendo gostos diferentes. Antes ele gostava de comer, por exemplo, tomar leite e biscoitos, e agora ele tem uma predileção por alguns vegetais que estão já apodrecendo, que é aquilo que a irmã acaba levando para que ele coma. É curioso perceber que
Essa metamorfose, que é a metamorfose fantástica, né? Aquela que não vai acontecer, você não vai se transformar em barata, mas ela serve para dar um ponto de virada para outras metamorfoses. Uma metamorfose do pai, que era descrito como um inválido e agora vai ter que sair para trabalhar, e acaba saindo de fato e acaba trabalhando, e ele acaba tendo um relacionamento muito diferente com o Gregor, porque sim, todos eles enxergam o Gregor transformado em inseto, certo? E eles ficam abismados com isso. Uma transformação da mãe, que também era uma inválida e amava o filho a todo custo, e ao fim da obra ela começa a ter nojo do filho. Uma transformação da irmã, que era uma pessoa doce, delicada, e ao fim da obra já não suporta mais a própria ideia de ter o irmão ali. Então você tem várias metamorfoses que ocorrem ali. E uma metamorfose na própria história, porque o personagem tinha uma visão da família, e a partir de determinada parte da obra, ele começa a ter outra visão. Então existem várias metamorfoses, a metamorfose do espaço da casa, a metamorfose do trabalho, e é uma novela curtinha, cara, que na minha obra aqui são 94 páginas. Você lê assim, você lê em um dia, tá? Você lê em um dia, mas passa muito tempo interpretando as diversas camadas que você tem na literatura kafkiana. Isso é muito interessante. Tá? É muito legal porque você tem aqui uma literatura voltada a uma crítica do homem que não se percebe como homem, que acaba se percebendo mais como coisa. Uma obra muito legal, é uma ótima leitura para você de fim de semana. Você pode encontrar isso numa biblioteca, você pode encontrar isso num sebo, você pode adquirir a obra, você pode baixar da internet se for o caso. Leia! Leia, porque a leitura nos transforma em pessoas melhores. Tá aqui a dica de leitura, Metamorfose, Franz Kafka. Se você curtiu, deixa o like, faça a inscrição na página aqui. Lembrando, nós temos aulas de língua portuguesa, aulas ao vivo todas as quintas-feiras, às 19h30. Nós temos aqui o Minha Biblioteca, o quadro com recomendações de livros. Nós temos o Verdade Nua e Crua toda quarta-feira, o Minha Biblioteca toda sexta-feira. Segundas, terças-feiras, dicas de língua portuguesa, dicas genéricas. Diga que obra você gostaria de ver comentada aqui. Você já leu A Metamorfose do Franz Kafka? Se você já leu, deixe suas interpretações, suas impressões. Outra coisa. Se você tiver gostado dessa obra, eu quero que você depois volte aqui e comente o que você achou da obra. Tudo bem? Depois de fazer sua inscrição aqui, já clicar para receber todos os vídeos, gostaria de que você compartilhasse esse vídeo, porque assim você espalha o conhecimento. E é assim que nós evoluímos. Um grande abraço, força guerreiros!